Olá, você vai ver no Jornal de hoje, Osasco se despede de Celso Giglio. Que foi um exemplo de médico, um exemplo de prefeito, um exemplo de deputado, um grande mestre, um grande líder da nossa cidade, do nosso estado e do país. Perco um amigo querido, pessoa que conquistava pela simplicidade, pela simpatia, e de outro lado fará falta também na vida pública de São Paulo e de Osasco. Com o novo regime fiscal, Comissão do Congresso aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. E no ano que vem, os gastos previstos vão ter um limite. Isso significa que eles só podem aumentar 3% em relação às despesas de 2017, cerca de 39 bilhões de reais. Os filmes que estão chegando ao circuito nacional e as dicas para as férias de julho em Osasco. Boa sorte, campeão! Vai precisar! Eu decido quando vou parar. É agora no Câmara Notícias. Familiares, amigos e diversas autoridades, entre vereadores, secretários, deputados, prefeitos e ex-prefeitos, prestaram suas homenagens a Celso Giglio. O ex-prefeito de Osasco morreu no final da tarde de terça e estava internado desde maio no Hospital Albert Einstein, após sofrer um acidente doméstico. Muitos munícipes também compareceram ao velório no Teatro Municipal Glória Giglio. Acompanhado da primeira-dama, o prefeito Rogério Lins, que decretou o luto oficial de 7 dias, falou sobre o legado de Celso Giglio para a cidade. Hoje, Osasco, infelizmente, amanheceu de luto. Aliás, nós decretamos 7 dias de luto oficial. E a gente está aqui hoje para desejar os nossos sentimentos à família do Dr. Celso, que foi um exemplo de médico, um exemplo de prefeito, um exemplo de deputado, um grande mestre, um grande líder da nossa cidade, do nosso estado e do país. Mas é muito além disso. A gente tem a lembrança e os conselhos do Dr. Celso Giglio como família. Um exemplo de pai, de avô e um exemplo a ser seguido na política. A gente vai agora, depois desse luto oficial, trabalhar intensamente para manter o nome dele vivo e dar continuidade nesse legado de boas realizações e de muitas conquistas para a nossa cidade. E o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também veio a Osasco para prestar sua homenagem a Giglio. Um grande líder municipalista, presidente da Associação Paulista de Municípios por quase uma década, deputado dos mais dedicados. Perco um amigo querido, pessoa que conquistava pela simplicidade, pela simpatia, e de outro lado fará falta também na vida pública de São Paulo e de Osasco. Quero deixar aqui os nossos sentimentos aos seus familiares, seus filhos, netos, a toda a família, a população aqui de Osasco e de todo o nosso estado de São Paulo. Domingo, a missa, a comunhão, serão todas elas oferecidas ao querido Celso Giglio. O volume de vendas no comércio varejista apresentou queda de 0,1% entre abril e maio deste ano. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira. Nas vitrines das lojas, liquidação fora de época. O inverno ainda está no começo, mas já tem roupa da estação vendida com desconto de até 60%. Tanta promoção tem um motivo. É preciso atrair o consumidor, que está com medo de comprar. Eu fico na dúvida, mas na dúvida é melhor não comprar. É melhor não gastar. Essa estabilidade que nós vemos aí no mercado, com o governo da maneira que está aí hoje, a gente fica bem ressabiado, Os números do IBGE comprovam esse receio de consumir. As vendas no varejo caíram 0,1% entre abril e maio desse ano. Os segmentos que mais contribuíram para essa queda foram tecidos, vestuários e calçados, seguidos de livros, jornais, revistas e papelaria, e equipamentos e material para escritório. Já os destaques positivos do varejo foram supermercados e produtos alimentícios, móveis e eletrodomésticos, artigos farmacêuticos e médicos e combustíveis e lubrificantes. Na comparação com maio de 2016, tem uma boa notícia. O comércio registrou uma alta de 2,4%.
Esse crescimento em relação ao ano passado deixou os comerciantes um pouco otimistas. Afinal, mostrou que o setor está se recuperando, mesmo que ainda lentamente, já que para acelerar de vez as vendas existe um problema: o alto índice de desemprego. Pessoas que não têm trabalho, não têm emprego, não podem comprar, não podem consumir. Além disso, também o poder aquisitivo da população nesses últimos tempos diminuiu. Então, o poder de compra diminuiu. Para este economista da Fundação Getúlio Vargas, outros fatores podem colaborar para que as vendas no comércio voltem a subir nos próximos meses. Se você olha a própria queda da taxa de inflação, queda da taxa de juros, se você olha o mercado de crédito, existe uma ligeira retomada aí das concessões, né? Tudo isso contribui para uma recuperação, um processo de retomada gradual do setor varejista. A capital do Mato Grosso do Sul teve um aumento de mais de 100% no número de queimadas este ano. O estado é um dos que mais sofrem com o problema no país. Neste terreno baldio encontramos os vestígios de mais uma queimada ocorrida no dia anterior. Baixa umidade, ventos fortes e a ação do homem contribuíram para o aumento no número de queimadas em todo o país. Porém, Mato Grosso do Sul está no topo do ranking, perdendo apenas para o Maranhão. De acordo com os dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram registrados até o dia 25 de junho 964 focos de incêndio em todo o Mato Grosso do Sul. Grande parte acontece na capital, Campo Grande. Só no mês de junho, o Corpo de Bombeiros recebeu 318 chamados, contra 63 no mesmo período do ano passado. Para enfrentar tantas queimadas, a corporação preparou um reforço no efetivo. 70 militares distribuídos em 25 unidades do Mato Grosso do Sul, que ficam de maneira exclusiva para o atendimento de incêndios dessa natureza. Segundo os dados do Corpo de Bombeiros, as queimadas em Campo Grande chegaram a 590 no período de janeiro a junho deste ano, contra 281 ocorridas no mesmo período do ano passado, um aumento de 109%. A média atual é de 30 chamados por dia. O tenente do Corpo de Bombeiros lembra ainda que a prática de limpar terrenos por meio de queimadas é crime e o autor pode ser autuado e até preso. A pena é de reclusão de 1 a 6 anos. E no próximo bloco, a nova estratégia do governo para melhorar o atendimento à cardiopatia congênita no SUS. É um plano que paga por procedimento, né? É um plano que exige contrapartida do serviço, porque eles têm que produzir para receber, que está absolutamente monitorado. Os serviços que não cumprirem meta não receberão mais os recursos. Pesquisa do SPC indica descontrole nas contas de 6 em cada 10 brasileiros. As pessoas se perdem principalmente com o cartão de crédito, de acordo com a pesquisa. Mais da metade não faz o controle adequado dos gastos. É depois do intervalo, não saia daí. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Comissão Mista do Congresso aprovou o relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2018. A LDO define as metas e as prioridades do governo para o ano seguinte, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual e fixa limites para os orçamentos dos poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público.
Pela primeira vez, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai seguir o novo regime fiscal, também conhecido como Teto dos Gastos Públicos. A LDO orienta a elaboração do orçamento para o próximo ano. E no ano que vem, os gastos previstos vão ter um limite. Isso significa que eles só podem aumentar 3% em relação às despesas de 2017, cerca de 39 bilhões de reais. Esta foi a variação da inflação dos últimos 12 meses, encerrados em junho. Isso exige planejamento e eficiência, além de priorizar os gastos obrigatórios em áreas essenciais. São elas saúde, educação, segurança pública, previdência social e a folha de pagamento dos servidores públicos. É por isso que a elaboração e a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias ganham cada vez mais importância no Congresso Nacional. Para o Ministério da Fazenda, o novo regime fiscal não vai criar problemas para o país. Ele requer do governo o que todos nós brasileiros queremos. Requer planejamento, requer que o governo gaste mais onde tem resultado, onde tem retorno, e o governo descontinue e pare com programas que não dão o retorno esperado. Esse tipo de planejamento que o novo regime fiscal exige. Para o próximo ano, a PEC do teto, o novo regime fiscal, não causará nenhum grande problema. Para discutir e votar o relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso se reuniu nesta quarta-feira. Para o ano que vem, a LDO projeta um salário mínimo de R$ 979, uma inflação de 4,5%, uma taxa de juros de 9% ao ano e um crescimento de 2,5% para a economia, além de um saldo negativo nas contas públicas de 129 bilhões de reais para o governo federal, a chamada meta fiscal. Para o relator da LDO de 2018, toda a sociedade deve mudar o comportamento em relação aos gastos públicos. Aqui no Brasil, geralmente, nós dispomos sobre as despesas e depois vamos atrás de arrumar as receitas, nem sempre existentes. E eu queria compartilhar com os senhores, com as senhoras, que nós vivemos uma situação dramática. Eu queria, sem carregar nas tintas, realçar que nós vivemos um grave estrangulamento fiscal. Gravíssimo. O Rio de Janeiro é só a ponta do iceberg do que pode acontecer no Brasil se não tivermos responsabilidade fiscal. Um novo plano de ação vai ampliar o atendimento no SUS às crianças diagnosticadas com cardiopatia congênita, que é uma anormalidade na estrutura do coração que surge antes mesmo do nascimento do bebê. A ideia do Ministério da Saúde é ampliar em 30% o número de procedimentos pediátricos na rede pública. Mãe de uma adolescente nascida com uma má formação no coração e diretora de uma associação de assistência à criança cardiopata com atuação em todo o Brasil, Janaína Souto se emocionou ao falar das novas diretrizes do Ministério da Saúde para o tratamento de jovens pacientes com problemas cardíacos. Eu agradeço toda a atenção que o Ministério da Saúde deu, porque me senti cidadã comum, influenciando dentro do Ministério da Saúde, para que hoje a gente consiga isso aqui. Não tenho a ideia de que vai se resolver amanhã, mas estou muito esperançosa de que muito em breve essas filas diminuirão e eu não verei mais notícias de que o Distrito Federal tem 85 crianças esperando, que morreram 90 crianças na fila do CNRAC. As mudanças comemoradas por Janaína fazem parte do Plano Nacional de Assistência à Criança com Cardiopatia Congênita, apresentado a médicos e representantes de hospitais e de pacientes pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, em São Paulo. Entre as novas diretrizes, uma das mais importantes é o aumento em mais de 75% do orçamento para cirurgias em crianças e adolescentes com problemas cardíacos. O volume de recursos, que hoje é de pouco mais de 52 milhões, chegará a 91 milhões e meio de reais, o que vai contribuir com a ampliação do número de procedimentos de 9.200 para 12.600 por ano.
Com esse reajuste nos repasses, a meta é atender todas as crianças com menos de 1 ano de vida que precisam operar o coração. De acordo com o ministro Ricardo Barros, esse e outros aumentos de recursos só são possíveis por causa da política de austeridade e gestão adotadas pelo Ministério. Nós só estamos podendo atender porque fizemos uma gestão austera, economizamos 3,5 bilhões de reais neste período de gestão e com isso estamos podendo atender a várias demandas, porque toda essa economia é para ampliar o acesso e o financiamento do SUS. Tudo é reinvestido no SUS. E isso nos permitiu vir hoje aqui e aumentar em 40 milhões de reais por ano o financiamento de cirurgias pediátricas de cardiologia. Foi feita também uma mudança na forma de pagamento desses serviços. Antes, os repasses eram realizados com base no teto do valor de procedimentos de média e alta complexidade. A partir de agora, o custeio será feito pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, que vai garantir o pagamento extra de todos os procedimentos realizados, uma forma de estimular o aumento do atendimento. É um plano que paga por procedimento, né? É um plano que exige contrapartida do serviço, porque eles têm que produzir para receber, que está absolutamente monitorado. Os serviços que não cumprirem meta não receberão mais os recursos e nós poderemos, a partir daí, ter a certeza da produção dos serviços. Para quem luta em busca de apoio e melhora no atendimento para os pacientes, as novas diretrizes do Ministério da Saúde para o tratamento de cardiopatias congênitas vão ajudar a salvar vidas. A cardiopatia congênita é um diagnóstico muito grave? Mas não é letal, não é o fim. Existe tratamento e existe solução, desde que seja feito no tempo certo. Minha filha teve atendimento, hoje tem 15 anos, está de férias em Recife, viaja sozinha, tem vida normal, e eu quero isso para as outras crianças do meu país. O brasileiro está usando mais cartões de crédito e débito para pagar as contas. O problema é que 6 em cada 10 admitem que não fazem controle dos gastos e não sabem quanto pagam de juros nas faturas em atraso. É o que aponta um estudo do Serviço de Proteção ao Crédito. Ele já faz parte da nossa vida. Você não carrega um monte de nota na bolsa, né? E daí você só saca o cartão e põe a senha. Paga em prestações, é a coisa melhor do mundo. já cai na conta, você não tem nem o trabalho de ir lá pagar. As transações nessas modalidades cresceram no ano passado, de acordo com os novos dados do Banco Central. Depois de 19 anos de comércio de rua, seu José sabe que precisa comprar uma maquininha. A gente sempre perde venda. Eu não estou perdendo agora por causa do meu colega que estou passando na barraca dele. E se o dinheiro de plástico traz a comodidade e segurança, também é responsável por muita gente se perder nas contas. É o que mostra uma pesquisa do SPC Brasil. As pessoas se perdem principalmente com o cartão de crédito, de acordo com a pesquisa. Mais da metade não faz o controle adequado dos gastos. Difícil estar guardando uns tiquezinhos, né? Porque apesar que os juros também bancários são exorbitantes. Os juros são mesmo altíssimos, giro em torno de 355% ao ano. E o pior, 6 de cada 10 brasileiros desconhecem o valor das taxas de juros. Depois de um certo descontrole, a Letícia está tentando ser mais responsável. Tenho 5 cartões de crédito, larguei tudo na mão da minha sogra para ela esconder, porque senão eu não vou sair nunca da lama. Para este especialista, cada pessoa deve descobrir a melhor forma de controlar os gastos. Ela pode, por exemplo, carregar consigo um caderno, um pequeno caderninho que ela faça essas anotações dos seus gastos. Pode instalar o aplicativo e cadastrar esses gastos. E também hoje há cartões de crédito no mercado que já oferecem esses aplicativos e já mostram as informações dos gastos de uma maneira extremamente organizada. E veja em instantes, o Programa Nacional vai revitalizar telecentros em todo o país. O governo vai iniciar um programa de capacitação para 1.000 monitores. A meta é que eles se tornem agentes de inclusão digital e trabalhem nos cerca de 6.500 telecentros que existem no Brasil. Os filmes que estreiam esta semana no cinema e ainda nossas dicas para as férias da criançada. Gente. Boa sorte, campeão! Vai precisar! Eu decido quando vou parar. É no último bloco, não perca.
ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações lançou o Programa Nacional de Formação de Agentes de Inclusão Digital. O objetivo é revitalizar telecentros em todo o país e capacitar jovens para trabalhar como monitores nessas unidades. Serão oferecidas 1.000 vagas para pessoas a partir de 16 anos, com prioridade para jovens beneficiados por programas sociais. A informação ao alcance de um clique. É assim que esses estudantes entram em contato com a rede mundial de computadores. Eles moram em Ceilândia, cidade que fica a cerca de 35 quilômetros de Brasília, e usam o telecentro que funciona na biblioteca. O Esserley é assíduo frequentador do espaço, onde estuda para concursos. Minha rotina semanal aqui é de segunda a sexta, né? De 8 horas da manhã até as 10 da noite. Dá para assimilar muito, porque em casa você tem muito desvio, né? Você aparece alguma coisa para fazer, uma coisa ou outra, que sempre te tira do foco do estudo. E acaba que dentro da biblioteca você tem um monte de espaço local aqui, que você fica bem concentrado. O telecentro foi criado em 2004. No ano passado, os 16 computadores do espaço prestaram mais de 12.500 atendimentos. Por mês, em média, 1.800 pessoas passam pelo local. E para fazer tudo funcionar, esta monitora já fez 6 cursos voltados à área de informática, gestão e relacionamento interpessoal. Tem pessoas que chegam e falam, olha, eu preciso acessar um site, eu não sei como fazer. Eu estou com uma imagem lá e eu quero colocar ela num documento, num trabalho escolar, que já aconteceu muito. Eu preciso da sua ajuda. A gente vem, dá todo o suporte, ensina como é que faz. Experiências como a da monitora Roseli vão se multiplicar pelo país. O governo vai iniciar um programa de capacitação para 1.000 monitores. A meta é que eles se tornem agentes de inclusão digital e trabalhem nos cerca de 6.500 telecentros que existem no Brasil. Neste segundo semestre, o governo vai selecionar os telecentros interessados em participar do programa, que vão indicar os agentes. Eles vão ter 400 horas de curso, divididas em 10 meses a partir de janeiro do ano que vem. 95% do curso vai ser à distância, a partir de conteúdo definido por 7 institutos federais de ensino superior. Por mês, os alunos selecionados vão receber uma bolsa de R$ 400. O investimento é de R$ 2 milhões neste ano e R$ 6 milhões no ano que vem. Além de realizar a gestão dos telecentros, o programa também vai incentivar os agentes de inclusão digital a criarem projetos para as comunidades atendidas. Esse monitor ele tem que ser capaz de não trazer de fora, não é, uma proposta a ser colocada para a comunidade, né, mas muitas vezes sabendo das possibilidades que estão hoje na internet de cursos, né, dos mais variados meios de acesso ao conhecimento, ser capaz de ajudar a comunidade a desenvolver um projeto local. Eu vejo que o espaço da biblioteca dá muito mais um espaço para a pessoa vir estudar, para querer tentar algo mais, querer crescer na vida. Um espaço único dedicado às artes visuais. É o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Só no ano passado, o local recebeu mais de 300 mil visitantes e este ano o número deve ser ainda maior. Carlos e Kelly vieram de São Paulo para aproveitar as férias em Curitiba. E o Museu Oscar Niemeyer foi o primeiro destino do casal. A arquitetura é maravilhosa, né? A gente já quer tirar foto na entrada. E eu que sou da área de artes, eu gosto, tenho curiosidade, é lindo, o lugar é lindo. Eu já vim aqui, mas eu gosto de arte, né? Então eu acho super bonito, né? Muito interessante. Não é de hoje que o MON é um dos espaços culturais preferidos dos curitibanos e dos turistas. Neste mês de julho são 12 exposições
exposições. Entre elas, a vastidão dos mapas. Mostra uma mistura de originais dos séculos XVI, XVII e XVIII, produzidos por cartógrafos europeus. As Circonjecturas é a primeira exposição individual do artista paranaense Rafael Silveira. Tem como proposta apresentar um conjunto de objetos em movimento, molduras que se transformam em esculturas, além de pinturas, gravuras e projeções. Só no ano passado, mais de 300 mil pessoas visitaram o Museu Oscar Niemeyer. E a expectativa é que esse número seja superado ainda este ano. Isso porque, por exemplo, só no mês de junho, o número de visitantes foi superior à marca de 40% na comparação com o mesmo período do ano passado. As oficinas, as visitas guiadas têm feito com que o público tenha tenha mais vontade de estar no museu, tenha mais vontade de participar e de interagir com o museu e com as nossas atividades. Uma outra mostra que faz sucesso entre os visitantes é a exposição dos Irmãos Campana, 2 brasileiros que têm reconhecimento internacional pelos trabalhos de design. A temática discute elementos do cotidiano que são transformados em peças de caráter artístico. Odete e Douglas, mãe e filho, ficaram encantados com a exposição. Ela relembra para mim infância, pela questão dos ursinhos de pelúcia, até as bonecas que a gente pode visualizar. A luz é fenomenal, deixa um trabalho muito interessante. A diversidade que a gente encontra dentro do museu, acho que é o principal foco da gente estar sempre visitando, porque sempre tem coisas diferentes para estar mostrando para a gente. E chegou a hora do cinema aqui no Câmara Notícias. E hoje a gente tem 2 dicas, começando pela animação Carros 3. Surpreendido por uma nova geração de corredores incrivelmente rápidos, o campeão Relâmpago McQueen acelera demais, perde o controle e sofre um grave acidente nas pistas, que deixa muitos estragos. Para voltar com tudo às corridas e afastar o fantasma da aposentadoria, ele vai contar com a ajuda de Cruz Ramírez, uma jovem e determinada treinadora de corridas, e do velho campeão Doc Hudson. Aqui! Já chega de perguntas. Paparazzi, mais inteligente. Boa sorte, campeão! Vai precisar! Eu decido quando vou parar. A outra dica é o longa português Cartas da Guerra. Antônio vê sua vida ser brutalmente interrompida quando é enviado pelo exército português para servir como médico em uma das piores zonas da guerra colonial portuguesa nos anos 70, o leste da Angola. Aspirante a escritor, longe de tudo que ama, ele escreve cartas à mulher enquanto se afunda em um cenário crescente de violência. Na incerteza dos acontecimentos do conflito, apenas as cartas o motivam a sobreviver. O filme é um dos mais aclamados das últimas produções do cinema português e, com sua fotografia impecável, conquistou a crítica do Festival de Berlim no ano passado. E neste final de semana, o Sesc Osasco dá continuidade à programação especial das férias de julho. No sábado, dia 15, tem contação de histórias com a companhia de teatro Nós na Mala, com o tema Histórias de Medo, às 14h no Espaço do Brincar. Nesse tempo em que ouvimos a história, vivemos a vida, agradeço a atenção. Também no sábado, às 4h30, na Tenda 2, tem o espetáculo do Circo de Horrores e Maravilhas, da companhia Oi Galê, que faz uma reflexão sobre exclusão de forma divertida e poética. Domingo, às 3h30, também da mesma companhia gaúcha, tem a peça O Baile dos Anastácio, uma livre adaptação de uma festa que durou 30 dias e acabou virando lenda na cidade de Dom Pedrito, no final do século passado. Eu acho que ele riu pra mim. Mocinha, não tá gritada do namorado. E fechando nossas dicas, tem a oficina A Pequena Fábrica de Costurar Monstros, do coletivo Meio Fio, que estimula as crianças a criar monstrinhos a partir de bolinhas de crochê, antenas,
patas, olhos e cabelos. Será no quiosque 4, da 1h30 às 4h30 da tarde. O Sesc Osasco fica na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, número 1300, no Jardim das Flores. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. O ar seco cobre todo o estado de São Paulo nesta quinta-feira e inibe as nuvens de chuva. O sol brilha forte o dia todo na região metropolitana e não há expectativa de chuva. Ao amanhecer, por causa do resfriamento da madrugada, há possibilidade de nevoeiro, que vai deixar o céu um pouquinho nublado e a temperatura um pouco mais baixa. Mas logo vai se dissipar e já no período da manhã o sol vai aparecer e predominar. A temperatura não sobe muito, mas com a presença do sol, à tarde até vai dar para sentir um pouco de calor. Na capital paulista, a mínima é de 13 graus e máxima de 24 graus. Em Guarulhos, mínima de 12 e máxima prevista de 25 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá!